Irmãos, nós vamos ministrar a palavra do Senhor agora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo número 2. Vamos ler a partir do versículo número 7. Hoje nós vamos falar de dois homens que estão relatados na Bíblia. Nós vamos falar de duas histórias de dois homens que viveram neste mundo, para que nós possamos ser edificados por aquilo que Deus fala. Aleluia. Então diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Por enquanto, somente até aqui. Vamos buscar o Senhor agora. Filho de Deus, meu Senhor. Filho de Deus, Senhor deste lugar, meu Pai. Filho de Deus, aquele que fala, Senhor. Aquele, Senhor, que ensina, Pai. Aquele, Senhor, de toda a terra que tem poder nos céus e na terra, meu Senhor. Chegou a hora, meu Senhor, de nós sermos edificados mais uma vez, Senhor. Chegou a hora de nós sermos curados mais uma vez, Senhor. Chegou a hora de nós, Senhor da glória, Pai, sermos, Senhor, preenchidos por Ti mais uma vez, Senhor. E eu rogo a Ti agora, em nome de Jesus Altíssimo, vem sobre a minha vida agora, Senhor. Vem, Senhor, e toma, Senhor, toma conta agora da minha mente, Senhor, do meu coração, dos meus lábios, Senhor, de toda a terra, Pai. Pai, eu me prostro diante de Ti, Senhor, de toda a glória, Pai, para, Senhor, que pelo poder que está no Teu Espírito Santo e pelo, Senhor, pela Sua misericórdia, Senhor, que Tu venhas agora, Senhor, da glória, a me levar, Senhor, da glória nas Tuas asas, para que eu possa, Senhor, ministrar aquilo que Tu queres à Tua igreja, Senhor. Tu sabes que eu sou completamente dependente de Ti, Senhor. Então eu Te peço, me usa agora, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor.
em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, nós lemos aqui poucos versículos da palavra do Senhor, aonde o Senhor Deus, ele já havia passado ali 5 dias da criação. No 6º dia, Deus criou o homem. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. E Deus tinha, uma grande intenção no seu coração. Começando pela criação de todas as coisas, criou o universo, né? O Senhor Deus criou ali as plantas, criou os animais, e depois Deus criou o homem. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele criou ali um jardim. Conforme nós lemos aqui, o Senhor Deus criou um jardim, e depois soprar o espírito de vida nas narinas ali, daquele boneco criado ali, do pó da terra. A Bíblia diz que o homem se tornou um ser vivente. E a Bíblia diz que depois que Deus criou ali o jardim, no Éden, né, Deus colocou o homem ali, para habitar naquele lugar tão especial que Deus haveria criado para que o homem vivesse, e para que o homem vivesse ao lado de Deus, né? E Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele, no momento da criação, ele falou assim, né? Ele falou para Jesus, falou para o Espírito Santo de Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e que este homem, ele domine sobre todas as coisas, ele domine sobre a terra, ele domine sobre os animais, ele domine sobre todas as coisas que estão ao redor dele, né? E o Senhor Deus disse mais ao homem, ele disse, né, domine sobre todas as coisas e sujeitai a terra a vocês, né? A você, né? No caso, Deus falando ali a Adão. Então, irmãos, né, o momento da criação foi um momento muito especial, obviamente, né, porque se não fosse aquele momento não estaríamos aqui, mas foi um momento muito especial para Deus, porque Deus estava finalizando ali todo o processo de criação, segundo o coração dele e segundo a sabedoria que está em Deus, e com toda a intensidade da criação, Deus estabeleceu ali algo muito especial ao homem. Afinal, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu toda a autoridade para o homem nesta terra. Parece que é pouco, né, irmãos? A gente fala assim, parece que esse negócio assim é um negócio muito teórico. É muito teórica essa situação aí, né? As pessoas não dão valor, ou não imaginam a intensidade das palavras de Deus. As pessoas não imaginam, né, que quando Deus fala, não tem chance daquilo não acontecer, né? Que quando Deus fala, vira lei, né? Porque todas as coisas se sujeitam àquilo que Deus falou. E quando Deus, em primeiro lugar, desejou que o homem vivesse ao lado dele, né? Que o homem estivesse ali num lugar muito especial, criado por Deus para que o homem pudesse viver, foi criado para o homem, para que o homem pudesse colher de Deus ali tudo que Deus tinha criado. Quando nós olhamos assim as intenções de Deus, né, quando Deus fez tantas coisas assim tão especiais, né, nós vamos compreender efetivamente toda a trajetória bíblica, né, tudo o que Deus fez, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, porque existem princípios em todas as coisas que Deus faz, não é verdade? Né? Então, quando Deus escolheu o jardim para colocar o homem, quando Deus deu autoridade ao homem, quando Deus ordenou que o homem sujeitasse a terra a ele, Deus tinha objetivos e princípios nisso.
E eu vou dizer para você, irmãos, que nada disso mudou. Eu vou dizer para você que aquilo que Deus falou ainda prevalece, aquilo que Deus falou ainda persiste sobre as nossas vidas, né? Aquilo que Deus falou ainda deve fazer parte das nossas vidas, se você tiver entendimento, se você, né, compreender ali o coração de Deus e o poder naquilo que Deus falou, com certeza a sua vida será diferente neste mundo. Sabe, irmãos, quando nós compreendermos Deus, né, no mínimo, né, porque compreender Deus para o homem é impossível, mas se nós compreendermos Deus naquilo que Ele nos revelou, a própria Bíblia diz, né, que aquilo que é revelado pertence ao homem, aquilo que não foi revelado pertence a Deus, exclusivamente a Deus. Então nós não conseguimos sondar a mente de Deus, mas nós conseguimos compreender as revelações de Deus, e aquele que não compreende as revelações de Deus está deixando de lado coisas muito importantes para a sua vida, não é? Por isso que muitas vezes as pessoas titubeiam, as pessoas fraquejam na sua fé. E eu vou dizer para você, meu irmão, eu vou dizer para você assim, né, com toda a força e com toda a intensidade do meu coração, né, que aquele que conhece a Deus, aquele que conhece o Senhor, ele jamais poderá se desviar dos caminhos do Senhor. Aquele que conhece o Senhor jamais titubeará na sua fé, ainda que coisas terríveis aconteçam na sua vida. Aquele que verdadeiramente conhece o Senhor sabe, né, no Deus que nós temos crido. Aquele que conhece o Senhor sabe do poder de Deus, e aquele que conhece o Senhor sabe que Deus jamais nos abandonará. Então nós podemos navegar seguros. Na presença do nosso Deus, deixando com que o barco seja guiado pelo Senhor, né? Deixe Deus dirigir a sua vida, né? Medite na palavra de Deus de dia e de noite, conforme disse o Senhor a Josué, né? Para que você possa efetivamente ter uma vida diferente neste mundo, uma vida cheia da presença de Deus. Quando Deus disse para o homem assim, né, que ele tinha autoridade sobre todas as coisas desse mundo e que o homem deveria sujeitar as coisas desse mundo a ele, Deus estava dando uma capacidade, além de uma capacidade de administração, Deus estava dando uma capacidade espiritual ao homem, porque o homem é um ser espiritual. Talvez você não consiga, né, talvez melhor dizendo, talvez você tenha muita dificuldade em entender isso, mas o homem é um ser espiritual, e o homem deve mexer no mundo espiritual, o homem deve atuar no mundo espiritual, porque é lá que as coisas acontecem. O homem, ele deveria compreender que ele é um ser completamente espiritual e que a carnalidade faz parte, né, da destruição que Satanás fez em relação ao homem, né? A carnalidade faz parte da corrupção satânica, né, que aconteceu com o homem, né, no próprio jardim do Éden, no lugar onde Deus escolheu para o homem habitar ao lado dele. Lá a corrupção aconteceu, lá a destruição começou a acontecer. Foi lá, né, que o homem deixou de lado tudo aquilo que Deus queria construir na sua vida, né? E nós devemos compreender esse mundo espiritual. E eu volto a dizer para você, e você deve mexer com esse mundo. Não tenha medo, irmãos. Tudo que é sobrenatural, né? Às vezes, eu sempre falo, né? Tudo que é sobrenatural fascina o homem e ao mesmo tempo assusta o homem, né? É fascinante o mundo sobrenatural, né? E ao mesmo tempo é assustador o mundo espiritual, e as pessoas têm medo.
As pessoas têm medo de mexer no mundo espiritual, né? As pessoas têm medo de expulsar demônios, as pessoas têm medo de ir, né? Abençoar vidas, orar por vidas, com medo das retaliações satânicas. Uma vez eu ouvi uma pessoa, uma mulher pregando, né? E ela disse assim, com as suas palavras, né? Estava contando lá no meio da pregação, lá acontecimentos, testemunhos, e ela falou assim: aí eu fui lá para orar, e eu sabia que depois que eu fosse lá orar, viria a retaliação satânica sobre a minha vida e sobre a minha família, e veio mesmo. Eu olhei para a Rosana assim, torci o nariz, deu vontade de interromper a mulher. É lógico que veio. É lógico que veio, porque ela chamou aquilo. Porque o nosso Deus jamais disse que isso aconteceria. Nosso Deus, Ele disse, né, que nós temos autoridade para pisar as serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo jamais poderia nos causar dano. Então as pessoas, elas começam a se bloquear com medo das trevas. Aí eu não vou lá orar, porque se eu for lá orar, né, Satanás vai fazer a festa na minha casa. Jamais poderia acontecer isso. A Bíblia diz, né, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, ele não pode tocar, ele não tem autoridade para tocar, ele não pode fazer isso, porque você é guardado e protegido pelo Deus vivo, pelo único Deus, o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, e num sopro de Deus, Satanás sucumbe, sabe? Mas as pessoas, elas insistem em viver, sabe, um Deus que não existe, um Deus fraco, sabe, um Deus que chama o seu povo para servi-lo e abandona o seu povo, né, e deixa o seu povo à mercê das trevas. E eu vou dizer para você claramente, né, e abertamente neste lugar: não tenha medo das trevas, porque as trevas são nada para Deus. Não existe luta entre o bem e o mal, né? Não existe luta entre o bem e o mal. Deus jamais se deixaria vencer pelo mal. O mal já está vencido, irmãos. O fim do mal já está determinado. Essa luta é uma luta, né, do homem contra si mesmo, da desobediência do homem contra, né, o sentimento de Deus de querer com que as vidas o obedeçam e vivam a grandeza dele, né? Para vocês verem, irmãos, como hoje a igreja, ela vive momentos, ela vive uma crise, sabe, de fé e de entendimento, sabe, uma pessoa que se levantou para pregar a palavra de Deus, né, ensinando uma heresia daquela, ensinando uma mentira daquela, ensinando as pessoas a terem medo, ensinando as pessoas, né, que Satanás tem poder sobre a vida delas, quando na verdade é completamente ao contrário, E olha, irmãos, eu vou dizer para você, eu já orei por muitas pessoas, né? Já expulsei muitos demônios, e jamais eu tive pesadelos, jamais eu tive insônia, jamais eu senti algo a não ser a paz de Deus sobre a minha vida, antes e depois de ter feito aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei a autoridade que Deus dá ao homem, como Deus deu desde a criação do homem. Desde a criação do homem. Sabe, irmãos? E que você viva, sabe, que você viva a história que está relatado na Bíblia. Que você viva a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, e você abandone, sabe, essas situações, esses medos, esses receios, né? Vê um trabalho de macumba na rua, atravessa a rua, passa longe, passa lá e ordena que toda a obra do diabo está amarrada em nome de Jesus, e toda aquela obra vai ficar confinada ali.
toda obra maligna daquele trabalho maldito vai ficar confinado ali, até ser destruído, jogado no lixo. Sabe, irmãos, quando Deus fala, as coisas acontecem. E esse mundo espiritual que nós estamos falando, irmãos, ele faz parte da sua vida. Ele faz parte da sua vida. Quando você orar por alguém, para que Deus cure aquela pessoa, aquela oração está chegando ao trono de Deus. Aquela oração chega ao coração de Deus. E se não há cura instantânea, imediata, é porque existe um propósito de Deus, né, que impossibilita que aquilo aconteça ainda, mas a oração chega até o trono de Deus, porque nós oramos em nome de Jesus e nós estamos mexendo no coração de Deus. Nós estamos mexendo no coração de Deus. Sabe? Quando você se usa da palavra, você está se usando do poder de Deus, né? Que você não se esqueça disso, sabe? Jamais se esqueça disso, para que a sua fé seja uma fé inabalável, para que você seja um grande instrumento de Deus, mas um instrumento de Deus que é usado com poder, com entendimento e com autoridade, para que as vidas possam ser abençoadas pelo Senhor, as vidas que estão ao seu redor possam ser abençoadas pelo Senhor. Sabe, irmãos? Porque isso é propósito de Deus. A autoridade já foi dada desde a criação, depois foi confirmada por Jesus inúmeras vezes na Bíblia. Inúmeras vezes na Bíblia, quando Jesus enviou, né, os seus apóstolos ali às aldeias, né, e ele dizia assim: vão lá e anunciem que o reino de Deus está próximo. Vão lá e curem os enfermos. Vão lá e expulsem os demônios. Olha as ordens de Jesus. Jesus mandou os discípulos irem na frente dele com autoridade para anunciar o reino de Deus, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E Jesus falou assim: olha, e se eles não receberem a palavra de vocês, sacudam o pó, até o pó da sandália de vocês deste lugar, porque haverá um juízo terrível contra aquele lugar. Sabe, irmãos, é Deus querendo, agindo por misericórdia e usando as suas vidas, os seus servos, para anunciar coisas e fazer milagres. E as pessoas, se elas verem isso e ouvirem a palavra e ainda assim rejeitarem, né? Eu penso que tem situações, Jesus certa vez falou, né, que enquanto não for anunciado o reino dos céus a todas as nações, todos os povos, não virá o fim. Então eu creio que toda palavra lançada, todo ouvido que ouve, o Senhor escreve: fulano de tal ouviu a minha palavra. Então, um a menos, né? Para que um dia a gente possa, sabe, voltar ao jardim. Para que um dia a gente possa viver ao lado de Deus, sendo ali, sabe, tratados de uma forma completamente diferente daquilo que nós hoje somos. Se você olhar, Deus criou, plantou o jardim, pôs o homem nele, e depois veio a serpente. A Bíblia diz que o homem podia comer de todas as frutas que estavam no jardim, menos de uma árvore que ficava no meio do jardim, que era a árvore. Qual era a árvore, irmãos? Árvore? Não é a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida Deus não permitiu que o homem comesse, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não permitiu que o homem comesse daquele fruto e ordenou e disse para que eles não comessem. Olha só a serpente que observava o homem.
eu sempre falo, irmãos, você tem que compreender que como a Bíblia diz assim, que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar, né? A Bíblia diz assim, que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar, né? E a Bíblia diz também, né, que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. O diabo observa a sua vida. O diabo observa as suas fraquezas, as suas emoções, ele observa as suas atitudes, né? Assim como ele fazia ali com o homem, e ele perguntou para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha a mulher, né? Olha a mulher, Eva. Ela disse com toda a intensidade das palavras de Deus aquilo que Deus tinha dito, ou seja, não comereis, não tocareis, para que não morrais. Sabe, irmãos, a palavra de Deus tem sido pregada, sabe? As pessoas têm ouvido a palavra de Deus, mas muitas vezes, sabe, os desejos humanos, as fraquezas do homem, sabe, fazem com que o homem despreze tudo aquilo que ele já leu, daquilo que ele já ouviu de Deus, daquilo que Deus já ensinou, para viver loucuras e desejos humanos que se limitam muitas vezes a alguns segundos de prazer, né? E o homem muitas vezes prefere isso a viver aquilo que Deus tem para a sua vida de forma perpétua. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, né? A corrupção da palavra. A mulher sabia que Deus disse: vocês vão morrer se vocês comerem, e Satanás disse: vocês não vão morrer. Eu creio que, sabe, irmãos, a gente sabe que o mundo hoje ele está caminhando para o afastamento completo e pleno de Deus. As pessoas hoje, principalmente no Brasil, que é um país cristão, as pessoas, elas ainda acreditam, né, entre aspas, né, em Deus. Apesar de não conhecerem o Senhor e de não viverem as coisas que são de Deus, elas acreditam ainda que Deus existe. Mas vai chegar um momento, irmãos, que até isso vai ser anulado da cabeça do homem, por conta daquilo que está sendo construído para o homem, né? E nós que fazemos parte do corpo de Cristo, irmãos, nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias desse mundo, porque Satanás está interessado em roubar aquilo que é de Deus. Aquilo que já é dele, ele faz o que ele quer, ele é gato e sapato dele. Ele só não tira a vida porque a vida pertence a Deus. Mas ele age segundo o propósito dele, né? Segundo a autoridade que as pessoas dão a ele. A vida pertence a Deus, como eu já disse, Satanás não pode tirar. Conforme Deus disse ali, né, a Satanás, quando Satanás, né, se apresentou diante de Deus para falar de Jó, né, e Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó e disse assim: só não lhe tire a vida. Ou seja, não deu autoridade, não permitiu, né, e assim é, né, em todas as vidas do mundo. Mas nós, irmãos, nós somos pessoas que já conhecemos o Senhor. Nós não ouvimos falar de Deus. A própria Emiliane ministrou hoje aqui, né, a respeito desse momento maravilhoso.
né? Que não é só ouvir falar de Deus, nós vivemos ao lado de Deus. Nós vivemos com Deus, e se nós vivemos com Deus, se você vive com Deus, você, né, jamais poderia permitir, né, ouvir uma outra voz que não fosse a voz de Deus, que te orientasse nesse mundo espiritual, como Eva ali ouviu e deu ouvidos ali àquela palavra maldita, né, aquela palavra, né, onde Satanás, que é o pai da mentira, disse: Deus mentiu para vocês. Deus mentiu para vocês, ou seja, inverteu completamente, porque ele é o mentiroso, é ele quem mente, e ele se usou, né, conforme disse Deus, né, que ele mente desde o princípio, né, ele se usou da sua artimanha para ali tentar convencer a mulher, porque ele já observava, né, que a mulher olhava para a árvore e via, sentia desejo de comer, porque a própria mulher disse, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, sabe, ela sabia o que estava fazendo. Satanás só instigou e a motivou, né? E a motivou, né? Estava falando agora há pouquinho aqui com a irmã Neide, né? E a gente estava conversando ali, e eu falei assim para ela, né? Quando a gente está assim, meio cabisbaixo, né? Deus vem e nos anima, né? Deus vem e nos anima. Deus vem, né, e nos dá vigor, né? E nos chacoalha para que a gente possa avançar de pé, né? E essa atitude que Eva deveria ter tido ali com Satanás, né? Ela deveria ter contradito Satanás. Não, Deus falou, e nós não podemos desobedecer a Deus, né? Que você fale isso na sua jornada. Quando você ouvir a voz daquele que quer te destruir, que você fale: não, Deus falou, e eu tenho que obedecer a Deus, né? Lembre sempre dessa palavra: Deus falou, Deus falou, Deus falou, e eu tenho que obedecer a Deus, porque Deus falou, entendeu? Nenhuma influência do mundo pode vir até você para contradizer a palavra de Deus. Ainda que a sociedade, o mundo hoje pregue coisas terríveis, que vão cabalmente contra a palavra do Senhor, você não deve dar ouvidos a esta voz, e compreender que a voz de Deus é aquela que é a verdade, irmãos, porque a mentira está tentando consumir a verdade, e muitas pessoas têm dado ouvidos à mentira e têm deixado, né, deixado ali a verdade ser anulada, e vão viver as consequências dessa atitude terrível, né? Que essas pessoas viverão se isso acontecer na vida delas. Nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos. Nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos. Esse é o princípio da bênção. Esse é o princípio daqueles que vão viver ao lado de Deus como Deus deseja, né? E aí a mulher comeu do fruto, né? Deu uma mordida, deve ter mordido assim o fruto de uma forma assim, né? Bastante, né? Vamos dizer assim, com bastante vontade, né? E depois ela deu para o marido dela, o bananão do Adão, que comeu também do fruto que a mulher deu a ele. Ou seja, o homem que tinha comunhão com Deus, que recebia as ordens de Deus, né, se deixou envolver pela sua mulher, a conselheira, aquela que deveria ajudá-lo, aquela que deveria estar ali motivando Adão a ser obediente, estava ali fazendo um papel inverso,
e fazendo o homem pecar. Vocês perceberam, irmãos, que aconteceu tudo ao contrário? Vocês perceberam que aconteceu tudo ao contrário? Deveria obedecer, não obedeceu. Deveria dar ouvidos a Deus, deu ouvidos ao diabo. A mulher deveria ser a motivadora, para o homem ser obediente, ela foi a motivadora para o homem pecar. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Sabe? A Bíblia, ela estabelece coisas assim que são, na verdade, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela estabelece regras espirituais. Ela estabelece regras espirituais. Existem regras espirituais que têm que ser cumpridas. Tem que ser cumpridas. Se elas não são cumpridas, a coisa fica capenga. Ela não funciona bem. Ela pode até funcionar, mas ela funciona capenga. Ela funciona mais ou menos assim. De vez em quando falha, Por quê? Porque existem regras espirituais. A Bíblia diz que o homem é sacerdote do lar. Quando o homem não faz esse papel, fica capenga. A casa fica capenga. A Bíblia diz que a mulher é conselheira do homem, ajudadora do homem. E quando a mulher não faz esse papel, fica capenga. O homem fica meio que perdido. O homem fica meio que assim, meio zonzo de vez em quando, porque fica capenga, porque são regras espirituais que têm que ser cumpridas. E todas as vezes que existe uma na regra espiritual, sabe, não se consegue atingir a plenitude de Deus, porque Deus está cobrando ali, você tem que fazer isso, é assim que tem que ser, foi o que eu falei, foi o que eu disse, foi o que eu ensinei. Deus vai continuar falando, olha, não tem jeito de funcionar, não tem jeito de funcionar. É por isso que existem situações muito complexas, num lugar onde deveria haver paz, alegria e culto a Deus, que é o lar. Existem muitas coisas complexas num lugar onde deveria existir ali, deveria ser um lugar assim, o lar das pessoas deveria ser um lugar assim muito especial, mas muito especial, onde as coisas maravilhosas de Deus começam a acontecer na vida das pessoas. Não é na igreja, na casa, é no lar. Sabe por que isso acontece? Porque está ficando capenga, porque as coisas estão ficando capenga. Entendeu? E aí não tem jeito, eu vou dizer de novo, não tem jeito de dar certo. Todas as vezes que você tenta interferir numa regra estabelecida por Deus, não dá certo, irmãos, não vai dar certo. Não adianta você ficar achando aí que vai dar certo, não vai dar certo. Tem uma ideia sensacional aqui. Vou adaptar alguma coisa que Deus falou. Uma vez eu ouvi um bispo. O bispo, eu era pastor da igreja metodista wesleyana, e o bispo presidente, o presidente mundial, a gente estava no encontro com ele, estava pregando, estava bem pertinho dele assim, e ele falou assim que um dia ele foi visitar uma igreja, pregou, depois ele voltou lá, encontrou um irmão, o irmão falou assim para ele, bispo, aquele dia que o senhor pregou foi maravilhoso. Aí eu peguei aquela mensagem que o senhor fez, que o senhor ministrou, dei uma melhorada nela, e ministrei também. Eu não aguentei, eu dei uma risada, uma gargalhada tão alta que até o bispo olhou para mim e deu risada. Por quê, irmãos? Sabe? Por quê? As coisas são de Deus, elas são de Deus. Elas não precisam ser melhoradas. Elas não precisam ser melhoradas. As coisas são de Deus, elas são perfeitas. E são na medida certa para nós. São na medida certa para nós. Todas as vezes você tenta melhorar, com certeza você não vai conseguir também. Você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Porque o objetivo de Deus é muito maior que o seu objetivo. E olha o que aconteceu, irmãos. Por isso, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções
para guardar o caminho da árvore da vida. Aí já é a árvore da vida, né? Aí é a imortalidade do homem, né? Quem come desse fruto vive eternamente, né? E a Bíblia ensina que nós vamos comer desse fruto. Quando nós chegarmos na presença do Senhor, fomos julgados, quando nós vencermos nesse mundo, provarmos para Deus que nós somos fiéis, nós vamos comer desse fruto. E a Bíblia diz, né, que esse fruto cura as nações, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Que esse fruto cura as nações, né? É uma árvore de cura, é uma árvore que tem poder para curar. E não é para curar uma enfermidade, é para curar a humanidade, para curar aqueles que comem, né, da tendência maligna, né, do impulso, né, de querer as coisas da carne. Porque quando o homem foi expulso da presença de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus e ele se tornou um ser carnal. E a própria Bíblia diz, quando o Senhor falou, quando o homem pecou, ele falou assim, né, não podemos deixar que o homem coma do fruto da árvore da vida. Deus falou claramente isso. Não podemos deixar que o homem coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. O salário do pecado é a morte. E a morte foi estabelecida ali por causa da desobediência do homem. E o pior que a morte é a separação do homem de Deus. Deus criou um lugar especial para o homem e depois teve que expulsá-lo deste lugar. E colocou guardas. A Bíblia diz que o homem não poderia voltar. O homem não poderia voltar. Deus colocou guardas para que o homem não voltasse. Para você ver, né, irmãos, o que o homem consegue fazer da sua vida. O que o homem consegue fazer da sua vida. Ele consegue destruir os planos de Deus, ele consegue se separar de Deus, né? Ele consegue receber ali de Deus uma sentença terrível. Eu estou resumindo tudo aqui, a sentença de Deus foi muito pior, irmãos. Quando Deus falou para o homem, quando Deus deu a sentença para o homem, Deus falou para ele assim, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, Deus determinou maldição sobre a terra por causa do homem. Como o homem, olha só, irmãos, Deus deu autoridade para o homem sobre a terra. E quando o homem pecou, a maldição veio porque ele tinha autoridade sobre a terra. Na desobediência do homem, a terra foi amaldiçoada. Porque o homem tinha autoridade sobre a terra, né? Por que Deus, irmãos, por que Deus manda um servo? Por que Deus quer curar uma pessoa e manda um servo dele para orar? Porque o homem tem autoridade. Além da autoridade dada por Jesus para orar em nome dele, o homem tem autoridade neste mundo. Deus podia fazer acontecer de forma assim, mas não, Deus usa o homem, porque Deus deu autoridade para o homem. Desde os princípios, desde o princípio, né? Para você ver aquilo que o homem constrói para si. Vivia ao lado de Deus, no lugar maravilhoso, deu ouvidos ao diabo e sofreu as consequências do seu erro. Agora nós vamos falar do segundo homem, né? Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versículo 1. Está cansado já, irmãos? Dá uma respirada aí. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome.
Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se-lhe dele o diabo até o momento oportuno. Aí nós vemos, irmãos, uma situação completamente inversa àquela que Adão e Eva viveram. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Jesus estava no deserto. Né? Jesus estava ali sem comer, e Adão e Eva estavam ali saciados por todas as árvores, né, que existiam ali, né, no jardim do Éden, e também ali toda a comida que Deus dava ali, né, a eles naquele lugar. Jesus estava já há 40 dias e 40 noites naquele lugar, e a Bíblia diz, olha só, você ouviu o que o Senhor falou, né? Olha só o começo que nós lemos. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então Jesus não ficou ali jejuando, Jesus não ficou ali 40 dias orando, e depois no final dos 40 dias, Satanás apareceu para ele lá para falar tudo aquilo que nós ouvimos aqui. A Bíblia diz que durante toda a consagração que Jesus estava fazendo, Satanás tentou dissuadi-lo e tentou ali corromper aquilo que Jesus estava fazendo e aquilo que Jesus estava, né, almejando. No final, no último versículo que nós lemos aqui, fica mais claro isso quando ele diz assim: passadas que foram as tentações de toda a sorte. Passadas as tentações de toda a sorte, né? E a gente olha esses versículos e a gente acha que Jesus ali, o Satanás apareceu ali, apareceu em 3 momentos ali, tentou 3 vezes contra Jesus, e Jesus ali resistiu. Não, Jesus estava no deserto, Jesus estava sem comer, passando fome, e Jesus estava ali sendo tentado de forma bastante intensa pelas trevas. Para vocês verem, irmãos, que, né, o Filho de Deus como homem, ele passou por momentos neste mundo, né, que demonstram que nós também podemos vencer. Não é porque Adão e Eva, eles ali pecaram ali no momento, né, em que Satanás apareceu a eles e os instigaram, né? Nós sabemos que nós podemos vencer. E Jesus foi para o deserto, um lugar onde faltava tudo, e Jesus estava passando ali necessidades carnais, porque estava em jejum, e mesmo assim, Jesus se manteve ali íntegro na sua fé. Isso é importante você entender, irmãos, porque é um paradoxo, né? Você olha assim, as duas situações, e você compreende claramente, né, aquilo que nós devemos fazer neste mundo. Nós devemos ser imitadores de Cristo, e Satanás não mudou.
e as estratégias dele continuam as mesmas, e nós devemos olhar para os ensinos bíblicos e compreender, né, aquilo que nós devemos ser. Olhar aquilo que aconteceu com Adão e Eva e ver as consequências das atitudes do homem. Olhar para Jesus no deserto, faltando tudo, né, e ver para as consequências que aconteceram com Jesus quando ele se manteve fiel. São coisas completamente diferentes, irmãos. São coisas completamente diferentes que houveram ali com dois homens que viviam neste mundo, né, e foram ali de forma bem diferente atacadas pelas trevas, né? E se você olhar no momento final, você vai olhar que Satanás, ele observava Jesus, e ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, assim como Satanás sabe que você é filho de Deus. Satanás sabe que você é servo do Senhor. Satanás sabe que a sua fé está no Deus vivo. Satanás vê e conhece que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ele tem esse entendimento. Certa vez Jesus apareceu ali, né? Apareceu numa cidade, Gadara, né? Dos Gadarenos, e ali, quando Jesus chegou, logo veio a ele um homem possesso de demônios, e a Bíblia diz que esse homem vivia nu e vivia nos cemitérios, e ele era acorrentado, né? E ele arrebentava as correntes de tal força e de tal poderio, né? Que era a possessão demoníaca que tinha sobre aquele homem, né? E quando ele encontrou Jesus, né, ele olhou para Jesus e falou: bem eu sei que tu és o Filho de Deus, né, tu vieste nos atormentar antes da hora. Ou seja, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e sabem também o juízo de Deus já estabelecido sobre eles, né? Então Satanás sabe que você é servo de Deus. Ele conhece, porque vê Deus na sua vida. Ele vê que você é luz num mundo em trevas. E ele percebe, sabe, que você se esforça para se manter fiel a Deus. Ele sabe também que você tem seus desejos, e você tem as suas fraquezas. Ele conhece porque ele te observa. E ele sabe, né, aonde agir, e ele sabe como agir na sua vida para tentar destruir tudo aquilo que Deus está tentando construir, né? E qual foi a abordagem que Satanás deu a Jesus ali, né, nos últimos dias ali que Jesus estava jejuando, né? O diabo apareceu a Jesus e disse a ele: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, está escrito, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio. Se eu não me engano, é lá. Pode ser que não seja. Mas já era uma palavra que Deus havia dito ao povo de Israel. Que o homem deveria o quê? Buscar o Senhor e ser alimentado não só por comida, mas alimentado pelo poder, pela palavra do Senhor. E Jesus, né, foi tentado pelo diabo. A palavra tentado, ela expressa bem aquilo que aconteceu com Jesus, porque, sabe, Satanás instigava Jesus ali a acabar com o seu jejum pelo seu poder, quando na verdade Jesus ali era completamente dependente de Deus. E a Bíblia diz que depois que, nós não lemos aqui, que depois que, né, o diabo saiu da presença de Jesus, né, vieram os anjos de Deus e lhe trouxeram comida. Jesus estava dependente de Deus, Jesus dependia de Deus, e Jesus não precisava usar do seu poder para saciar a sua necessidade naquele momento, porque ele era dependente de Deus, e ele estava ali, né, se consagrando como homem, para fazer uma obra divina, como homem na terra, né? Obviamente, né, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas como homem, Jesus teve que provar ali, né, para nós, aquilo que o homem pode ser,
neste mundo. Né? Você acredita que Jesus almoçava e jantava? Você acredita nisso? É lógico que Jesus almoçava e jantava. Ele era homem, ele precisava comer, ele precisava ali se sustentar. Né? Você acredita que os pés de Jesus inchavam quando ele andava muito? Lógico, ele era homem, estava ali passando as necessidades de um ser humano. E nós, olhando para esta palavra, irmãos, né, sabemos que Satanás, ele tenta, quantas vezes ele tenta, né, derrubar homens de Deus, derrubar pessoas que são fiéis a Deus, com orgulho, né, com o roubo, com adultério, principalmente adultério. Sabe quantas coisas terríveis acontecem por causa do homem dar ouvidos às trevas? Quantos homens de Deus, infelizmente, tiraram a sua própria vida, cometeram suicídio nesses últimos dias, né, nesses últimos anos que nós temos ouvido, dado ouvidos às trevas e deixado de lado ali a palavra de Deus, né, que Ele é o nosso refúgio, nosso refrigério, socorro bem presente na tribulação. Para você ver, irmãos, né, que Satanás, ele é inteligente. A própria Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Satanás a serpente era o animal mais sagaz que existia ali. E a resposta de Jesus para aquela intimidação de Satanás foi usar a palavra do Senhor. Se você olhar os 3 momentos aqui que são relatados neste momento de tentação de Jesus, você vai notar que Jesus usou a palavra de Deus para justificar as suas atitudes. É aquilo que eu falei para vocês aqui hoje. Deus falou, você obedece. Deus falou, é porque Ele falou que você obedece. Não, Deus falou, é por isso que eu obedeço. Deus falou, é por isso que eu obedeço. Né? Porque Deus falou. E foi o que Jesus fez ali. Ele não ficou cunheco ali com as trevas. Ele simplesmente falou, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E depois Satanás veio elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Olha só. Você percebeu o que Satanás falou aqui? Ele mostrou todos os reinos, a glória deste mundo, e disse: foi-me dado isso, é meu, e eu dou a quem eu quiser, se você me adorar. E Jesus mais uma vez respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mais uma vez Jesus usou a palavra de Deus para ali, vencer aquela tentação. Satanás estava querendo entregar a Jesus toda a glória deste mundo, sendo que a glória de Deus é muito maior, e a glória de Deus resplandece no mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, a igreja é a luz do mundo, e a glória de Deus resplandece no nosso rosto, conforme a oração de Moisés. O Senhor Deus resplandece no nosso rosto. O Espírito Santo de Deus habitando em nós é a própria glória de Deus. Eu sempre falo, a glória de Deus é Jesus. A glória de Deus é Jesus. E Jesus, na intensidade da sua glória, nos deixou o Espírito Santo de Deus, que dá ao homem a glória de Deus. Não existe privilégio maior do que Deus habitar dentro do homem. Conforme Deus disse, e aquele que tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, jamais poderia dobrar os seus joelhos para se prostrar e adorar qualquer entidade, qualquer valor deste mundo. Jamais. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, habitando dentro de si, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso.
né? Por conta da força e da intensidade daquilo que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ainda que em algum momento você, né, passe por situações em que você sinta vontade de fazer algo que vai trazer um benefício muito grande para a sua vida, mas mesmo assim você não faz, porque você ouve a voz de Deus, e a voz de Deus, quando falada, né, obviamente, você deve obedecer, conforme nós dissemos aqui. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é muito comum, irmãos. O que Satanás fez ali? Satanás usou a palavra de Deus, Salmo 91, né? Para instigar Jesus ali a cometer um pecado, que é tentar a Deus. E muitas pessoas se usam disso, irmãos. Se usam da própria palavra de Deus para justificar atitudes, só que eles usam a palavra de Deus para justificar atitudes quando estão contradizendo outra palavra que Deus disse. Né? Deus jamais vai contradizer a si mesmo. Então, né, a palavra de Deus, ela não pode ir contra a palavra de Deus, entendeu? Então Satanás se usa disso. Ele pega versículos e corrompe o conteúdo daquele versículo e transforma aquilo em algo para motivar as pessoas a fazerem, e a atitude, né, que as pessoas estão fazendo vão contra outra palavra que Deus falou, né? Uma estratégia completamente demoníaca, de engano e de mentira, né? Foi o que Satanás fez, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus usou mais uma vez a palavra de Deus para contradizer aquilo que Satanás estava instigando Jesus a fazer, né, para provar que Deus existe. É a mesma coisa, eu sempre falo assim, é a mesma coisa que eu falar para os irmãos assim, no Salmo 91 diz que o Senhor me guardará e ordenará que os seus anjos me guardem e me sustentarão, né? Me sustentarão para que eu não tropece em alguma pedra. Aí eu vou falar para os irmãos assim: eu vou subir num prédio de 15 andares e vou saltar de lá. Quem acredita que Deus vai me livrar? Deus podia me livrar, mas com certeza eu morreria esborrachado lá embaixo, todo esmagado, porque eu estaria tentando o Senhor Deus. Eu me lembro, irmãos, que tinha um pastor nos Estados Unidos, e ele pegou aquele versículo bíblico que Jesus falou, né? Que esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, né? Falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios, pegarão em serpentes. E esse pastor, na igreja dele lá, eles pegavam serpentes, né? Serpentes venenosas, e eles brincavam ali com as serpentes. E teve um dia que o pastor mesmo, pastor da igreja, foi mordido, foi picado por uma dessas serpentes. E ali, como ele foi picado por essa serpente, ele achava que, como a palavra de Deus dizia, né, que ele poderia pegar as serpentes, que aquilo não aconteceria nada na vida dele. O resultado daquela picada não traria nenhum efeito sobre a vida dele, como aconteceu na vida de Paulo. Vocês lembram que Paulo foi picado por uma serpente e ficaram esperando ele morrer? Aí ele pegou a serpente assim que estava presa na mão dele e chacoalhou assim, a serpente caiu na fogueira que eles tinham aceso ali. Paulo tinha se livrado de um naufrágio, né? Foi picado por uma cobra, e aí as pessoas estavam olhando para ele e falou assim:
poxa, esse cara deve ser muito mal, né? Depois de conseguir escapar de um naufrágio, é picado por uma serpente e vai morrer. E aí ele pegou e chacoalhou a serpente e não aconteceu nada. E ali aquele homem, aquele pastor, depois de algumas horas, ele começou a passar muito mal, levaram para o hospital e ele morreu. É óbvio, irmãos, é óbvio que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas nós não podemos transformar a palavra de Deus, né, em algo que vai nos transformar em pessoas que abusam daquilo que Deus estabeleceu. Quando Deus lançou a palavra dele sobre a sua vida, ele deseja que você a viva, mas que você a viva segundo as suas necessidades. Então, quando você tem que usar a palavra de Deus, você deve usar a palavra do Senhor, né? Quando Satanás vier, né, a sua presença, você deve o quê? Usar da palavra de Deus. Fica chamando o diabo para vir sobre a sua vida, para você usar a palavra de Deus contra ele. Fica chamando as coisas que são das trevas para você destruí-las, para você ver o que vai acontecer sobre a sua vida. Deus não ensinou nada disso. Deus ensinou você a usar da palavra dele para você vencer o mundo. E não para você o quê? Né? Tentar Deus em relação àquilo que, né, aconteceu no mundo. Aconteceu um fato uma vez no deserto, quando faltou água e o povo começou a murmurar. Deus mandou Moisés ir até ali a rocha e Deus disse a Moisés: toca na rocha, né, porque dela vai sair água. E Moisés disse assim: poderia Deus tirar água desta rocha? E a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha. E a Bíblia disse, Deus disse: eu estarei sobre a rocha. Eu estarei sobre a rocha. E Moisés feriu a rocha, né, e tentou Deus, né, dizendo: poderia Deus tirar água desta rocha? E você sabe o que aconteceu com Moisés? Deus deu água para o povo. Moisés perdeu. Moisés não entrou na terra prometida por causa desta loucura que ele praticou ali no deserto. E Moisés implorou para Deus, né, deixando que ele entrasse, e Deus falou assim: basta, Moisés, cala, eu não vou ouvir a tua voz, você não vai entrar, por causa do teu pecado. Então, irmãos, sabe, quando o homem age loucamente em relação às coisas que são de Deus, as coisas são de Deus, elas acontecem de forma invertida. Por isso que o homem precisa ter sabedoria, irmãos. Por isso que o homem, ele precisa entender completamente aquilo que ele é, para que ele possa ser usado por Deus do jeito que Deus deseja. Você está compreendendo todas essas coisas, irmãos? Sabe, nós devemos ser humildes como servos de Deus que nós somos, independentemente do poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Não é por isso que nós devemos ser melhores do que ninguém. Obviamente que isso é algo, sabe, que engrandece o homem. Mas a grandeza do homem vem sempre de Deus. O homem não é nada, então. Então, como nada, nós agimos como nada, fazendo tudo pelo impulso do Espírito Santo de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas, e no nome de Jesus, somente no nome de Jesus, as coisas acontecem. Então, você que é nada, se transforma num ser poderoso, quando você é usado por Deus, né? Segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. E aí todas as coisas acontecem, né? E aí, irmãos, só para nós encerrarmos, como nós dissemos, aquilo que aconteceu com Adão e Eva, quando eles foram desobedientes, olha o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus se mostrou fidelíssimo a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouve. E ali no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18,
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha os resultados, né, irmãos? O homem pecou, foi expulso da presença de Deus. Jesus foi fiel. E foi dito por Deus que ele era o filho amado dele, que ele sentia alegria, que Deus sentia alegria. E deu toda a autoridade nos céus e na terra para Jesus. Por causa da obediência dele. Se manteve fiel. E Deus confirmou tudo aquilo que estava sobre a vida de Jesus, assim como Deus quer confirmar tudo aquilo que está sobre as nossas vidas, né? Existe uma palavra de salvação que foi dada a você, ali na cruz, por Jesus Cristo. Existe uma promessa de salvação, que está sobre a sua vida. E nós devemos buscar intensamente isso, irmãos. Que você compreenda tudo aquilo que você deve fazer para você alcançar a volta ao Jardim do Éden, né? Já pensou, irmãos, a festa que vai ser a gente voltando ali para o Jardim do Éden, né? Os querubins sendo tirados, né? Conforme disse Deus, né? O véu foi rasgado, já não existe separação. E no momento certo, a gente voltando para o Jardim do Éden, todos nós ali, né? Para habitarmos ao lado de Deus, no lugar que Deus escolheu para a gente habitar. Porque os propósitos de Deus jamais deixarão de se cumprir. E o propósito de Deus para o homem é que o homem vive ao lado dele. E vai se cumprir isso. Assim como Adão e Eva, eles tinham tudo ali e não conseguiram provar a sua fé. Assim como Jesus, nós nas nossas lutas neste mundo tenebroso, temos que provar a nossa fé. É a tua fé, a tua perseverança, a tua obediência que vai fazer você voltar ao lugar aonde nunca deveríamos ter saído. E eu sempre falo assim, o princípio de Deus ele é tão maravilhoso que somente serão salvos os obedientes, irmãos. É por isso que depois não vai haver mais chance de pecado, porque nós já provamos a nossa fé. Por isso que lá Deus não vai permitir mais que a corrupção aconteça, nem o pecado entre, porque nós provamos a nossa fé. É um momento diferente, é um momento, né, onde nós vamos receber a nossa recompensa. Somente aqueles que provaram a sua fé vão poder viver num lugar onde a fé jamais poderá ser questionada de novo. E jamais, a Bíblia diz que jamais se corromperão, né? Não haverá mais chance, irmãos, de dor, não haverá mais chance de sofrimento, não haverá mais chance de você pecar, porque as primeiras coisas já se passaram. E Jesus fez nova todas as coisas, e você provou a tua fidelidade. Você provou que você, né, é fiel, digno de viver ao lado de Deus. Digno de viver ao lado de Deus, portanto, não vai precisar mais de provação nenhuma de Deus. Porque você já provou tudo que você tinha que provar para Deus. Vai valer a pena, né, irmãos? Vai valer a pena, né? A gente passar esses momentos difíceis, se chegando na presença de Deus. Fique de pé, eu vou orar por você. Hoje é dia, irmãos, de unção, sabe? Hoje é dia de você sentir a presença de Deus. É dia de você sentir a presença do Senhor. Você viu? O Hulk fechou essa garrafa aqui hoje. É dia de você sentir a presença do Senhor. Não saia daqui sem sentir a presença do Senhor. Deus está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você é uma pessoa que já tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Deixa ele se mexer dentro de você agora. Deixa ele se mexer dentro
da sua vida. Nós vamos cantar um louvor agora, vamos louvar ao Senhor. Durante esse louvor, deixe o Espírito Santo de Deus se mover dentro de você. Sabe, durante esse louvor, né, se a sua mente devagar, repreende a tua mente e se coloque, né, coloque a tua mente de novo na presença de Deus. Sabe, não deixa a tua mente se perder agora nesse momento. Que é o momento de nós sentirmos mais uma vez a presença do Espírito Santo de Deus. E o homem tem que fazer isso, né? O homem tem que se acostumar a fazer isso, né? Repreender a sua mente nos momentos de oração, nos momentos de fuga, nos momentos onde, né, se divaga no meio das orações, porque o momento de oração é um momento de conversa com Deus, e a gente não divaga conversando com uma pessoa, né? A gente conversa prestando atenção na pessoa, né? Então que você agora sinta este poder e a presença do Espírito Santo de Deus. E já já nós vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Por inteiro
Deus, enche, Senhor, cada vida aqui com teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Deus, enche com a tua graça, com o teu poder, Senhor. Enche, Senhor, da glória, Pai, o teu povo, Senhor, o teu óleo precioso. Unge as mãos, Senhor, os lábios. Unge, Senhor, da glória, para que o teu povo, Senhor, para que o teu povo seja, Senhor, completamente, Senhor, envolvido por ti. E seja usado, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor da glória, cura, Senhor. Cura, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor de toda a terra, através da autoridade que tu dás a este povo, Senhor. Cura através deles, Senhor. Liberta o cativo através deles, Senhor. Liberta, Senhor, com teu poder, com o poder da tua palavra, Senhor. Aqueles, Senhor, que ouvirão, Senhor, estas vidas, Senhor, pronunciarem a tua palavra, Senhor. A tua palavra é como fogo, Senhor, como um martelo que despedaça pedras, Senhor. Sabemos, Senhor, na autoridade que está sobre o homem, Senhor, e na autoridade que Jesus deu ao homem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, faz esta grande obra no meio deste povo, Senhor. Ajuda, Senhor, cada vida que aqui está, Senhor, com teu poder e com teu Espírito Santo. Todos nós somos carentes de ti e necessitamos de ti, Senhor. Então, Senhor, ajuda, Senhor. Mostra, Senhor, da glória o teu poder e a tua palavra, Senhor, aos ouvidos destas vidas, quando a palavra das trevas vier, Senhor. Quando a palavra das trevas vier aos ouvidos, Senhor, que o teu povo ouça, Senhor, a tua voz, a voz que ecoa nos corações e na mente, Senhor, para contradizer as trevas, Senhor, porque a tua palavra contradiz as trevas, não as palavras das trevas contradiz a tua palavra, Senhor. Que este povo seja usado, inteligente e sábio, Senhor. Sábio, Senhor, para, Senhor, de toda a terra, vencer aquele que tenta destruir, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, nós sabemos que tu, Senhor, o Deus vivo, o Senhor do universo, nós sabemos que Jesus Cristo já colocou, Senhor da glória, Satanás debaixo dos nossos pés, Senhor. Debaixo dos nossos pés, Senhor, para ele ser pisado, aniquilado, para ele ser anulado, Senhor, pelo poder que está em Cristo Jesus, Senhor. Que esta obra seja feita hoje, eu te peço, meu Senhor. Que hoje, Senhor, aconteça esta obra, Senhor. Que hoje, Senhor, nós vejamos estas obras, Senhor, acontecendo em cada vida que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que as tuas palavras sejam como fogo, Senhor, na boca do teu povo, Senhor, de toda a terra, Pai. Na boca do teu povo, Senhor, como fogo, Senhor, como fogo, Senhor, para, Senhor da glória, abençoar muitas vidas, Senhor. Pai, abençoa os lares das pessoas que aqui estão, Senhor. Abençoa as vidas que aqui estão, Senhor. Que cada um conheça o seu papel. E, Senhor, de toda a terra, Pai, faça aquilo que tu mandas, segundo a tua palavra, Senhor Deus. Que não haja, Senhor, recuo, que não haja discordância, Senhor, mas que haja, Senhor, entendimento daquilo, Senhor, que tu tens ordenado para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, de toda a terra, Pai. Porque nós sabemos que nas tuas ordens está, Senhor, o conserto, que nas tuas ordens, Senhor, de toda a terra está, Senhor, a bênção, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu abençoo a tua igreja, abençoo este povo, para a glória do Deus vivo. Abençoo os lares aqui representados, em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Nunca se esqueça de algo, irmãos. O seu lar, a sua casa, o lugar onde você mora, é um lugar de paz, de alegria, é um lugar onde Deus se manifesta, né? Se você, né, em algum momento da sua jornada não viver esta realidade, né, entre na presença de Deus. Entre na presença de Deus. Compreenda aquilo que deve ser a sua casa e haja para que isso volte a acontecer, para a glória do Deus vivo, para a glória do Senhor.
Esta é a verdade para a sua vida, irmãos. Essa é a verdade. Essa é a verdade, sabe? Ninguém pode anular a verdade de Deus, a não ser você mesmo. Para a glória do Senhor.